A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e está no ar o Pod Notícias, o podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024 e essa é a nossa 35ª edição. Faltando apenas uma semana para a gente celebrar os 20 anos de podcast no Brasil, a gente traz na manchete dessa edição uma notícia que para nós não é nenhuma novidade. O Brasil se destaca como líder no consumo de podcasts, com 50% da população ouvindo esse formato de mídia, de acordo com dados recentes da Statista. Esse número coloca o nosso país à frente de outras nações, evidenciando uma tendência crescente entre os brasileiros de buscar informação e entretenimento por meio de conteúdos em áudio. Os dados revelam que, enquanto o Brasil lidera, outros países apresentam variações significativas no consumo de podcasts. Na Espanha, por exemplo, 45% dos entrevistados ouvem podcasts, com uma pequena parcela dedicando mais de 11 horas semanais a essa atividade. Nos Estados Unidos, o consumo é um pouco mais modesto, com 32% da população engajada. Já na Coreia do Sul, apenas 18% dos entrevistados relataram ouvir podcasts ocasionalmente. Plataformas como Spotify e Apple Podcasts têm desempenhado um papel crucial na popularização dos podcasts no Brasil, facilitando o acesso a uma ampla variedade de conteúdos. O sucesso dos podcasts no Brasil sugere que o formato vai continuar crescendo, impulsionado pela facilidade de acesso e pela diversidade de temas disponíveis. Esse fenômeno destaca a importância dos podcasts como uma ferramenta de comunicação moderna, capaz de alcançar diferentes segmentos da população de maneira eficaz. É 2024 se consolidando finalmente como o ano do podcast no Brasil. O lançamento do iOS 18 trouxe grandes novidades, como o Apple Intelligence e suporte ao RCS, mas também não está isento de problemas. Um dos bugs mais frustrantes está afetando os usuários do Apple Podcasts, onde episódios estão sendo marcados como reproduzidos automaticamente, mesmo que o ouvinte não tenha dado play. Diversos usuários relataram que depois de concluir um episódio, o aplicativo sugere automaticamente o próximo. Mas, se o usuário escolheu ouvir esse outro episódio, o episódio sugerido acaba sendo falsamente marcado como reproduzido. Esse bug tem causado confusão, já que muitos voltam ao aplicativo e percebem que perderam episódios que nunca ouviram. Para os amantes de podcasts, é como pular uma música que estavam ansiosos para ouvir sem perceber. O problema tem afetado não só a reprodução automática, mas também a organização da fila de episódios, com relatos de episódios desaparecendo ou sendo marcados como reproduzidos sem que o usuário tenha feito nada. Alguns tentaram desativar a reprodução contínua, mas em muitos casos o bug persiste, tornando difícil para os ouvintes acompanhar os seus programas favoritos. Embora o bug ainda não tenha gerado uma ampla repercussão, ele está se tornando cada vez mais comum à medida que mais usuários atualizam para o iOS 18. E apesar de alguns beta-testers do iOS 18.1 relatarem uma solução parcial no Beta 5, muitos usuários continuam enfrentando o problema.
A Apple reconheceu o problema e afirmou que uma correção vai ser implementada na atualização do iOS 18.1, trazendo alívio para os fãs de podcast que esperam por uma solução rápida para não perderem os seus episódios favoritos. Ainda em notícias da semana, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez uma participação especial no podcast Call Her Daddy, onde conversou com a anfitriã Alex Cooper sobre temas que vão além da política convencional. Durante o episódio, Kamala abordou questões importantes para as mulheres, como saúde mental, direitos reprodutivos e a importância de tomar decisões autônomas sobre o próprio corpo. Kamala compartilhou histórias pessoais, incluindo sua inspiração para se tornar promotora de justiça e o seu trabalho na defesa dos mais vulneráveis. Ela falou sobre o impacto da sua mãe na sua vida e como isso moldou a sua visão sobre a responsabilidade individual e o poder de tomar decisões informadas. A vice-presidente também discutiu os desafios enfrentados pelas mulheres nos Estados Unidos, destacando a luta pelo direito ao aborto e a importância do voto para garantir que suas vozes sejam ouvidas. A aparição de Kamala no podcast é uma tentativa de se conectar diretamente com uma nova audiência, principalmente de mulheres jovens, abordando temas complexos de uma forma acessível e pessoal. Para ela, é fundamental que o público, especialmente as mulheres, se sinta representado e empoderado em um momento crucial para a política americana. O episódio de Call Her Daddy com a vice-presidente americana está disponível no Spotify. Os podcasts de True Crime se destacaram como um dos gêneros mais populares nos Estados Unidos, representando 25% dos 451 podcasts de língua inglesa mais bem avaliados em 2022, segundo dados da Statista. Desde o lançamento de Serial há uma década, o interesse do público por histórias reais de crimes cresceu significativamente, influenciando o panorama dos podcasts. O sucesso do Serial não só popularizou o gênero, mas também demonstrou o impacto dos podcasts em eventos do mundo real. O caso de Adnan Syed, que é o tema central do podcast, foi reaberto, resultando na sua libertação em 2022, depois de mais de 2 décadas na prisão. Além do true crime, outros gêneros como política e governo, entretenimento, cultura pop, autoajuda e relacionamentos e esportes também se destacam, conforme pesquisa do Pew Research Center. Os dados ressaltam a capacidade dos criadores de podcasts de true crime em capturar a imaginação do público com narrativas envolventes e muitas vezes perturbadoras. Essa popularidade contínua sublinha a eficácia do formato em manter os ouvintes engajados. A predominância dos podcasts de True Crime reflete uma mudança nas preferências de mídia, com os ouvintes buscando conteúdo que informe e entretenha simultaneamente. Com novos casos e formatos surgindo, o gênero deve continuar a influenciar tanto o mercado de podcasts quanto a percepção pública de casos criminais reais. E mais, o Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada durante todo o mês de outubro para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Uma iniciativa criada nos anos 90 nos Estados Unidos que busca alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a necessidade de exames regulares e cuidados com a saúde, destacando o autoexame e mamografias como principais aliados na luta contra essa doença. O principal objetivo da campanha é reduzir as taxas de mortalidade por câncer de mama, promovendo a detecção precoce, que aumenta consideravelmente as chances de tratamento eficaz e cura. No Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres e o INCA estima que mais de 66 mil novos casos são diagnosticados anualmente.
Além de oferecer informações sobre prevenção, o Outubro Rosa também destaca a importância de políticas públicas de saúde que garantam o acesso aos exames e ao tratamento adequado. Se você quer saber mais sobre o tema, aqui eu apresento 4 episódios de podcasts que abordam a conscientização, prevenção e histórias inspiradoras de mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Primeiro, o É Legal, Mas Pode, artigo 473 da CLT, inciso 12. Nesse episódio, Ana Carol Martins e Otávio Calvetti discutem o artigo 473 da CLT, que garante até 3 dias de licença remunerada a cada 12 meses para a realização de exames preventivos de câncer, abordando também a importância do Outubro Rosa para todos os gêneros. Em segundo, o SUScast, Outubro Rosa, Câncer de Mama e o SUS, um episódio que foca nas políticas de saúde pública para o tratamento do câncer de mama no Brasil, explicando como o SUS desempenha um papel crucial na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Depois, Louca é a Mãe, Maternidade e Câncer de Mama, um episódio onde Miriam Rivers e Gabriela Sakalauskas recebem convidadas para compartilhar as suas experiências de luta contra o câncer de mama, discutindo o impacto da doença na maternidade e na vida familiar. E, por último, mas não menos importante, podcast IFF Fiocruz, Saúde em Foco Outubro Rosa, com a participação de especialistas como a mastologista Viviane Esteves. Esse episódio do podcast da Fiocruz oferece uma abordagem informativa sobre a prevenção do câncer de mama e o impacto das campanhas do Outubro Rosa. Esses episódios oferecem uma visão ampla e variada sobre o câncer de mama e a importância do Outubro Rosa, proporcionando informações valiosas e depoimentos que ressaltam a necessidade de cuidar da saúde. Todos os links, é claro, estão na descrição desse episódio. À medida que os canais de mídia tradicionais perdem a relevância, os podcasts emergem como uma força vibrante e influente nas relações públicas. Oferecendo conteúdo imersivo e de alta qualidade diretamente aos ouvintes, os podcasts estão revolucionando a forma como as marcas interagem e constroem relacionamentos com os seus públicos-alvo. A gente preparou uma matéria sobre esse tema, destacando pontos como a ascensão acelerada do podcasting nos últimos 10 anos, graças a fatores como acessibilidade, conteúdo diversificado e audição sob demanda, e o seu uso como ferramenta de RP para construir narrativas impactantes, humanizar a marca e alcançar públicos de nicho. O link para o artigo completo do site do Pod Notícias, que não é por nada não, mas foi feito com todo capricho, se encontra aqui na descrição desse episódio. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, Todd Cochran, uma das figuras mais influentes e pioneiras do mundo do podcasting, está celebrando 20 anos de atuação na nossa indústria. Ele iniciou sua jornada em 2004, quando o podcasting ainda era uma mídia desconhecida e cheia de incertezas, e hoje, 2 décadas depois, ele se consagra como uma voz essencial e respeitada no nosso setor, ajudando a moldar o futuro do podcasting com o seu trabalho na Blubrry e o seu popular podcast Geek News Central em mais de 1.700 episódios. Numa recente mensagem para o seu público, o Cochran refletiu sobre o impacto que o podcasting teve na sua vida e na sua carreira, mencionando a importância da conexão com a sua comunidade, que ele carinhosamente chama de Ohana, uma palavra havaiana para família. Ele afirma que a sua conexão com a audiência sempre foi a sua força motriz, destacando que compartilhar as suas opiniões e insights sobre o mundo da tecnologia foi e continua sendo a sua grande paixão. Ao longo da sua trajetória, um dos pilares da sua evolução como podcaster foi o apoio contínuo do seu patrocinador, a GoDaddy, que acredita no poder do podcasting desde 2005. E graças a essa parceria de longa data,
Todd Cochran pôde experimentar, inovar e crescer, levando esse conhecimento para os podcasters que hoje ele atende através da empresa de hospedagem Blubrry, da qual ele é CEO. Depois de 2 décadas de sucesso, Todd Cochran está longe de desacelerar. Ele segue comprometido com o crescimento do podcasting e encorajou a sua comunidade a continuar, abre aspas, tornando o impossível possível, fecha aspas, nos próximos 20 anos. Com um legado de inovação e uma presença fundamental na indústria, Todd Cochran certamente vai continuar a ser uma força impulsionadora para o futuro do podcasting. Fica aqui os nossos parabéns para o Todd, com quem eu particularmente tenho a honra de me relacionar há mais de 10 anos. Pelos seus 20 anos de podcast, parabéns, Todd. E semana que vem o Brasil te alcança, hein? Sobre lançamentos. Os atores Nelson Freitas e Stepan Nercessian uniram forças para lançar o podcast Retiro o que eu disse, que tem como objetivo homenagear as histórias das personalidades ligadas ao Retiro dos Artistas, uma instituição carioca que acolhe profissionais das artes em situação de vulnerabilidade. O podcast, além de ser uma oportunidade para compartilhar histórias marcantes da trajetória de grandes artistas, também visa arrecadar recursos para o retiro, disponibilizando um QR Code durante as transmissões para doações. As gravações do podcast começaram no final de setembro no Multi Studios, que é um estúdio de vidro especializado em gravações audiovisuais no Shopping Parque Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O projeto tem uma abordagem única, com episódios gravados semanalmente e a participação de convidados especiais ligados à instituição, como Alexandre Regis, Anselmo Vasconcelos e Raul Gazola. O lançamento nas plataformas digitais ainda está em definição, mas o público já pode acompanhar as gravações ao vivo no Parque Jacarepaguá. O podcast Retiro o que eu disse promete emocionar e divertir, enquanto cumpre a sua missão de apoiar uma das instituições mais importantes para o setor artístico do Brasil. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, do Rio Grande do Sul, está expandindo a sua presença na Expo Inter 2024 com o lançamento do podcast Talk Agro, uma série de bate-papos técnicos gravados durante o evento no Parque de Exposições Assis Brasil. O programa é uma extensão das palestras técnicas realizadas no auditório da Casa do Senar e traz especialistas discutindo temas ligados à disseminação de novas tecnologias, produtividade e rentabilidade no agronegócio. O Talk Agro está programado para abordar temas relevantes ao agronegócio em 5 episódios. Entre os próximos temas estão pecuária sustentável, solos e gestão. Cada conversa conta com especialistas renomados que compartilham seus conhecimentos práticos e experiências no campo. A produção, que envolve captação, edição e distribuição, é realizada pela equipe da Padrinho Conteúdo e Assessoria. A mediação é conduzida pelo jornalista Pedro Pereira, com pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e finalização de Felipe Vilela e Bruna Gonçalves. O Talk Agro tem o objetivo de levar o conhecimento compartilhado na feira para além do evento. O primeiro episódio estreou em 19 de setembro e todos estão sendo disponibilizados quinzenalmente no YouTube e no Spotify. A nossa recomendação nacional da semana vai para um podcast que está concluindo a sua primeira temporada, abordando um tema extremamente importante para todo trabalhador: o planejamento da sua aposentadoria voluntária. Sim, porque a gente só tem 2 opções: ou a gente aprende a planejar a nossa aposentadoria enquanto a gente ainda está trabalhando, para a gente poder ter um final de vida mais confortável, ou a gente vai acabar invariavelmente se aposentando com muito, muito pouco ou com quase nada na maioria das vezes. E é isso que o podcast Tábula Rasa se propõe desde julho deste ano.
Idealizado pelo economista carioca Felipe Ferreira e produzido aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, o podcast apresentou na sua primeira temporada o mito do jovem aposentado, refletindo sobre os meios para elaborar um plano de carreira para se aposentar voluntariamente e alcançar a sonhada liberdade e independência para priorizar a própria agenda numa fase sênior de recomeço, com base na experiência do próprio Felipe, depois de mais de 35 anos de carreira nos setores industrial, de serviços, educacional, tecnologia e financeiro no Brasil e no exterior. Depois de 12 episódios, o Tábula Rasa se aproxima da segunda temporada, preparando uma série de entrevistas com profissionais que vão ampliar ainda mais a nossa consciência sobre o que fazer para planejar a nossa aposentadoria voluntária enquanto ainda dá tempo. Tábula Rasa é publicado semanalmente às terças-feiras pela Radiofobia Podcast Network e está disponível no YouTube e em todas as plataformas de áudio. E esse episódio contou com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, que tem na plataforma cursos como True Crime, com o Ivan Mizanzuki, Web Jornalismo Independente, com Álvaro e Ana, do Meteoro Brasil, Storytelling, com o Kendi, do Normose, edição de vídeo para YouTube com o Will, do Jogatina Maneira, o meu curso podcast para todos e mais um monte de cursos incríveis que você acessa em contentacademy.com.br. O Pod Notícias também conta com o apoio da HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, onde nós hospedamos o nosso site e que dá para o nosso ouvinte, a partir de 69% até 74% de desconto em planos de hospedagem, além de contar gratuitamente com a rede global da CDN Cloudflare, que tem benefícios insuperáveis e podem ser ativados em um clique nos planos de hospedagem da HostGator. Garanta já o seu desconto acessando podnoticias.com.br e clicando no banner que fica no rodapé da página ou em qualquer postagem individual. E se você, assim como a HostGator e a Content Academy, quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e com isso atingir um público qualificado como você que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, é só mandar um e-mail para contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre as nossas opções de publicidade. E caso você queira colaborar com o Pod Notícias, com texto, sugestão de pauta ou envio de notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. E assim a gente fecha essa 35ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias, com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através do nosso canal público no Telegram em t.me/podnoticias, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através da nossa page do LinkedIn. Você pode ouvir o Pod Notícias no YouTube e nos principais agregadores e no Spotify, no Apple Podcasts e no Pocket Casts, aonde a classificação com 5 estrelas é permitida. Eu peço que você deixe ali as nossas 5 estrelinhas do amor e da gratidão, porque isso ajuda a gente a indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, eu, Léo Lopes, na pesquisa, pauta, redação final, direção geral e apresentação, e Tiago Miro na pesquisa e redação. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, e a gente se encontra segunda-feira que vem, dia 21 de outubro, para celebrar os 20 anos de podcast no Brasil.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.